Olá, retornamos depois desse breve intervalo para a continuidade da entrevista com o professor Fábio Cáceres, que hoje trata da questão dos juros e da sua abusividade. Doutor Fábio, questão que é importante. Muitas pessoas financiam veículos, financiam imóveis, achando que é um financiamento de leasing, o outro não sabe que é financiamento com alienação fiduciária. Existe uma diferença entre um e outro? Qual seria, basicamente, antes de buscarmos o caminho para o consumidor se defender desses abusos? Doutor Clóvis, existe sim. Mas antes eu quero esclarecer para o nosso público, são tantas súmulas, são tantas orientações, que, a bem da verdade, eu só adiantei um número aí para vocês, porque eu me referia às novas súmulas, né? E, na verdade, a súmula, o número dela é 539 e 541, professor Clóvis, né? Eu acho que, salvo engano, eu devo ter falado 739, 539. Então, vamos substituir o 7 por 5, que são as súmulas novas, 539, 541, que falam aí de matéria bancária lá do STJ. E respondendo a dúvida do professor Clóvis, que é uma dúvida de todos, né, daqueles que nos assistem, muito bem, o financiamento, que é a alienação fiduciária, é diferente do leasing, que é conhecido como arrendamento mercantil. Por quê? Porque na alienação fiduciária, nós sabemos que o banco comercializa o dinheiro, ou seja, o banco vai lá e concede ao consumidor um crédito de 30, 40 mil reais para que o consumidor possa adquirir um veículo. E o veículo adquirido pelo consumidor se transforma numa garantia para esse contrato de concessão de crédito. De maneira que, se o consumidor não pagar, por alguma razão, aquele financiamento, a lei que regula essa regra, que é um decreto muito antigo, Decreto 911 de 1969, ele diz que o banco se consolida na propriedade desse veículo e é por isso que o banco vai lá na justiça e ajuiza uma ação de busca e apreensão. Ou seja, ele vai lá e mostra para o juiz que o veículo foi dado em garantia, que não houve o pagamento, e ele vai lá e busca e apreende esse veículo. Só que o que acontece? Quando o banco ia buscar e apreender esse veículo, se não localizado, o banco pedia para o juiz converter essa ação de busca e apreensão numa ação de depósito. E aí fazia-se uma nova visita ao consumidor, agora com uma ação de depósito. Se o bem não fosse localizado, o banco pedia para que o juiz declarasse esse consumidor um depositário infiel. E aí, então, o consumidor poderia ser preso, doutor Clóvis, olha só. Mas, felizmente, o Supremo Tribunal Federal, ele consolidou no âmbito do direito brasileiro a impossibilidade de prisão civil, ou seja, de prisão em decorrência de dívida por conta da condição de infiel depositário. Ou seja, não pode mais prender consumidores no Brasil por não entregarem os veículos às instituições financeiras por serem considerados infiéis depositários. Isso, aliás, está previsto numa súmula também vinculante, que é a súmula de número 25 do Supremo Tribunal Federal, professor Clóvis. Isso. E o leasing, o que é o leasing, chamado de arrendamento mercantil? Na verdade, o leasing, ele se parece muito com um aluguel. Então, quando o consumidor opta pelo leasing, o banco compra o veículo, deixa o consumidor usando este veículo e o consumidor paga mensalmente para o banco uma taxa que é chamada de contraprestação, que é como se fosse um aluguel. Isso, que é como se fosse um aluguel. E detalhe, se o consumidor, ao final desse contrato, se for ao agrado dele comprar o veículo, ele pode ficar com o bem. E aí ele paga aquilo que nós chamamos de valor residual garantido, que é o VRG. Em regra, os bancos já até colocam o VRG nas parcelas para que ao final do contrato o consumidor já tenha pago todo o VRG e aí, se ele optar pela compra, fica tudo mais fácil, porque ele já pagou o VRG. Doutor Fábio, o que eu observei, então, é que a expressão agora muda. Nós passamos a falar, então, em consumidor. Então, nós falamos até então em legislações dentro da Constituição, em tribunais superiores, e agora falamos, então, em Código de Defesa do Consumidor. Então, como defender esse consumidor desses contratos, ou do leasing ou do arrendamento mercantil? Eu tenho certeza que
a resposta esperada por centenas de telespectadores que estão nos assistindo. Com certeza, professor Clóvis. Olha só, inegavelmente há uma relação de consumo entre o banco e aquele que obtém o crédito. Salvo raras exceções, o fato é que na grande maioria das vezes a situação é albergada, ou seja, ela é contemplada por uma relação de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida no seu artigo 6º, inciso 5º. Ele diz o seguinte: é direito básico do consumidor. Está lá no artigo 6º. Aí está lá no inciso 5º o seguinte: modificar uma cláusula contratual abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem manifestamente exagerada. E também o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, inciso 4º, diz que é nula de pleno direito a cláusula iníqua, a cláusula que atente contra a boa-fé, a cláusula abusiva. Enfim, eu entendo que com base nesses mecanismos é possível discutir esses contratos bancários. Mas, novamente, eu digo que a necessidade de se procurar um profissional habilitado é de grande valia. Por quê? Porque só o Código de Defesa do Consumidor não basta. E eu vou te dizer o porquê, doutora, professora Tatiana, por uma razão muito simples. Código é lei, sim ou não? É uma lei. E o STJ sabe que essa lei se aplica aos bancos. E nem por isso ele deixou de editar a súmula 539, que fala que pode cobrar juros capitalizados. Ele editou uma outra súmula, que é a 541, que fala que o banco pode cobrar a taxa efetiva de juros, não a nominal. Porque quando você pega o contrato, você vai ver que tem duas lá, né? Tá lá assim, juros mensais. Aí tá lá nominal, 2%. Efetiva, 2,37%. A efetiva é sempre um pouquinho maior. E o STJ entende que se o banco informar a taxa mensal e a taxa anual, ele pode cobrar a efetiva, porque, em regra, a taxa anual supera 12 vezes a taxa mensal. Então, ele pode cobrar a efetiva. A minha dica é, inclusive para os advogados que atuam nessa área, é a seguinte: estude os aspectos de constitucionalidade das leis que autorizam os bancos a cobrarem juros sobre juros. Por quê? Porque se você pegar as leis que autorizam, vou te dar um exemplo. Nós temos a Lei 10.931 de 2004, Lei 10.931 de 2004, que é a lei que fala da cédula de crédito bancário. Então, essa lei no artigo 28 autoriza os bancos a cobrarem juros sobre juros. Aí você fala, pô, professor, mas está na lei, como que eu vou discutir? Pois é, essa lei 10.931 de 2004, que é a lei da cédula de crédito bancário, é uma lei ordinária. A Constituição de 88 diz que tem que ser lei complementar. Nós temos também uma medida provisória, que inclusive foi usada pelo Superior Tribunal de Justiça na edição da súmula 539, que é a medida provisória 2.170-36 de 2001. Essa medida provisória, no seu artigo 5º, diz que os bancos podem cobrar juros sobre juros. Ora, essa medida provisória também é inconstitucional, por duas razões. Primeiro, porque é uma medida provisória e a Constituição diz que o sistema tem que ser regulado no artigo 192 por lei complementar. E a segunda razão é que nós sabemos, né, professor Clóvis, todos os profissionais do direito sabem que quando a Constituição reserva uma matéria à lei complementar, não pode haver edição de medida provisória. Por quê? Porque a Constituição proíbe. Você vai lá, faz uma visita ao artigo 62 da Constituição Federal, que fala das medidas provisórias. Lá no artigo 62, no parágrafo 1º, ele diz assim, olha, é proibido editar medida provisória. Aí no inciso 3º você encontra assim, com matéria reservada à lei complementar. Ora, se o 192 diz que a matéria é reservada à lei complementar, quem é o presidente da República? E é importante esclarecer que na época era o Fernando Henrique Cardoso, quem era o presidente da República para editar uma medida provisória autorizando os bancos a cobrarem juros sobre juros. Então, imagino que há armas para reduzir o financiamento do seu veículo, reduzir o financiamento do seu imóvel. Há armas. Se não houvesse, eu não estaria aqui. Agora, tem que saber trabalhar com as ferramentas. Na verdade, eu acho que é uma área que tem tanta confusão em matéria legislativa que o sujeito tem que ser um verdadeiro guerreiro para poder enfrentar uma situação dessa. Né? Falou tudo, professor. Eu fui advogado de banco
advogado do Banco do Brasil durante muitos anos. O senhor era do lado do mal? Eu me sentia, às vezes, envergonhado daquilo que eu tinha que escrever na defesa do meu patrão. Certo? Sinceramente, isso é tão verdade, e isso é uma confidência que eu estou fazendo. Eu tinha 27 anos de banco. Eu peguei um PDV e saí fora do banco quando faltavam 3 anos para me aposentar. Porque realmente eu me sentia mal falando coisas que eu não acreditava. É complicado. E advogado tem que acreditar um pouquinho naquilo que ele fala, porque senão fica difícil, não é mesmo? É verdade. Agora, nessa história toda, o advogado também tem que entender um pouquinho de matemática financeira, tem que entender um pouquinho de economia. Porque qual é o milagre que a gente vê, doutor Cáceres? Juros, 3%. E no final, esse juro vira 100 e tantos por cento. Né? Porque esse juro sobre juro, essa capitalização, vai indo, e chega... Hoje nós estamos vendo aí no mercado, falando em cheque especial, com juro de 230% ao ano. Mais de 300 esse mês bateu para cheque especial os juros. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. E uma ação dessas que você falou, resolve rápido ou demora muito tempo? Pergunta fácil de você responder. Essa é fácil, né? Olha só, bem tranquila essa pergunta. Né? Essa foi a pergunta. Essa foi bem tranquila. Vejam, doutores, é o seguinte, o que acontece? De fato, o profissional tem que compreender mecanismos da matemática financeira. Vejam como o direito é uma ciência complexa. Por quê? Porque ele convive e ele deve se harmonizar com outras ciências. O direito, ele convive com medicina, ele convive com biologia, ele convive com engenharia e ele convive com matemática. Então, o profissional do direito, ele precisa ter uma percepção dessas ciências vizinhas para que ele possa desempenhar com excelência o seu trabalho. E o que acontece na matemática financeira? A matemática financeira, ela diz que a cobrança de juros pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser de uma maneira simples, ou seja, a fórmula matemática, ela age com uma precisão cirúrgica, não deixando com que os juros contamine a dívida, de maneira que ele não incida sobre ele mesmo. Só que existe uma outra maneira de se cobrar juros na matemática financeira, que é chamada de juros compostos. O que são juros compostos? São juros que incidem sobre uma dívida que tem juros, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, que é o que nós, profissionais do direito, chamamos de anatocismo. Professor, com toda a sinceridade do mundo, eu ouso dizer que isso é praticamente um DNA. 99,9% dos bancos cobram juros compostos nas concessões de crédito. Ou seja, cobram juros sobre juros e aí o consumidor, então, se perde na dívida. Eu costumo dizer que alguns consumidores já estão numa situação que nós chamamos de superendividamento. O que é o superendividamento? É a dívida impagável. É aquela dívida que, se você pegar 100% do seu suado salarinho e entregar na mão do banco, você morre e não quita seu débito. Ou seja, é a dívida impossível de ser quitada, porque ela já atinge patamares estratosféricos, professor Clóvis. Então, de fato, é complicado, mas, repito, tem solução. Dr. Fábio Cáceres, creio que o telespectador sai muito satisfeito do programa de hoje e vai chover e-mail para o senhor estar respondendo e esclarecendo outras dúvidas. Mas, infelizmente, nosso tempo já foi, né? Passa muito rápido. Já encerramos o nosso domingo aqui, né? Na terça-feira o pessoal já está falando assim, já preciso ir para o trabalho e não tem mais condições da gente estar, né, fazendo nenhuma pergunta. E eu tinha uma fantástica para fazer com relação à dívida. Né? Se eu já entrei, não consegui pagar... Né? Como é que ia? O doutor Fábio vai voltar. Mas o doutor Fábio vai ter que voltar, porque convidado. eu tenho dúvidas ainda. Inclusive, agradeço muito o carinho, né,
da doutora Tatiana, do doutor Clóvis, que são amigos professores também de direito. Agradeço muito o carinho de vocês e não vou me despedir sem antes responder a pergunta do professor Clóvis: quanto tempo demora esses processos? Vejam, algo que nem Jesus Cristo sabe. Né? É a única coisa que Jesus não pode nos ajudar, é o tempo que demora um processo na justiça brasileira. 4, 5 anos, provavelmente. Para mais, dependendo onde... Dependendo, exatamente. Doutor Clóvis, né? Foi um prazer compartilhar o programa com o senhor. Doutor Fábio Cáceres, muito obrigada. Eu é que agradeço pelo carinho. Fico extremamente lisonjeada com a sua presença no programa. Você, telespectador da TV Destaque, tem vontade de reassistir o programa? www.proleges.com.br. Dúvidas para o professor Fábio? Entra lá, direitos e deveres.tvdestaque@proleges.com.br. Ou então, indique para algum colega assistir, terça-feira, às 7h30 da manhã, a reprise. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada, até mais.